Muitas, nós mulheres, nós sofremos muito pelos nossos filhos, muito. E é muito importante que a gente entenda que eles precisam de passar por um processo de amadurecimento, assim como nós passamos quando éramos jovens, quando éramos criança. Então, esse processo é ele que vai tornar esse filho, essa filha, um ser íntegro, de sucesso, um ser pleno. Uau. Ele precisa de passar as experiências. Interessante que você fala que a gente tem que realmente deixar os nossos filhos viverem, né? Experimentarem as coisas. Você sabe que eu tenho maior dificuldade com isso. Você sabe disso. Tenho mesmo. Embora, graças a Deus, eu hoje consigo olhar para trás e falar que eu acertei muito mais do que errei. Amém, porque consegui criar um adolescente com as condições que eu tinha, do jeito que eu fiz, que eu estou fazendo. Então, eu não me arrependo de absolutamente nada. Então, hoje, eu já diferente do que você conhece, já sei que é para o mundo e vai ser para o mundo mesmo. Hoje, eu dou o melhor que eu tenho, faço o melhor que eu posso. Mas isso é muito importante. Isso que é o mais importante. Isso é o mais importante. Agora, por exemplo, e nesse momento para você, Amélia, assim como eu, né? Você só tem a Pilar, eu só tenho o Pedro, a gente tem filhos únicos. A Pilar esteve longe porque você descobriu a doença em plena pandemia, onde a gente já estava emocionalmente, que aí eu não sei, eu costumo falar assim, não adianta falar que não, porque não teve quem não sofreu nessa pandemia de alguma maneira. Quem não teve um baque financeiro, teve um baque porque perdeu alguém né, da família. Eu particularmente, por exemplo, o fato de fique em casa, isso para mim é um negócio desesperador, foi tudo. Então, a gente já estava emocionalmente, todo mundo muito abalado, com tantas incertezas. Aí você recebe um diagnóstico desse, é um desafio que você falou, pô, vou encarar. E a Pilar estava longe. Como que vocês, assim, em família, que eu sei que existe essa união, conseguiram administrar isso? Por exemplo, ela estando lá sem poder vir, você estando aqui sem poder ir. Eu pergunto, que o meu perfil eu sou totalmente emotiva. Eu me lembro do dia que você me falou, de como eu saí de lá e como eu fui para casa. Acho que eu fui o Cláudio da situação quando vocês abriram o exame, de ter que se fazer de forte. Mas assim, eu fiquei muito mexida. Agora, com relação a essa situação de que sua filha estava longe, eu imagino o lugar dela, de querer te dar um abraço, porque eu acho que faz tanta diferença. Às vezes um abraço é muito mais do que qualquer palavra. Como que foi, assim, para vocês em família, administrar isso, contar para ela, como que foi a reação dela? Na realidade, Vilso, eu falei com o Cláudio, essa aí é a parte que também vem o sofrimento, né? Eu passei um bom tempo, eu não falei para ela, ok? Somente quando a gente descobriu em janeiro, em abril que foi a cirurgia. Em abril, quando marcou a cirurgia, ela me ligou, eu estava fazendo o exame, e eu falei assim, filha, ela falou assim, mãe, ela está onde? Eu falei assim, eu estou aqui em tal lugar, assim, e a mamãe vai tirar um pedaço do peitinho dela, o peitinho dela está muito grande, eu vou tirar um pedacinho. Ela falou, ai mãe, para de bobeira, o que é? Aí eu contei para ela, só quando marcou, porque imagina, minha filha mora lá nos Estados Unidos, ela tem 24 anos, e ela não pode vir, entendeu? Aí eu vou ficar desde janeiro. Então o maior sofrimento foi eu estar passando por isso, mas sem poder falar com ela, entendeu? Porque eu tive um insight muito bacana que Deus me falou assim, a partir de hoje, a sua vida, você traz ela toda pro agora. Ok? A minha vida, ou seja, e não é que eu estou doente agora nem nada, eu estou totalmente curada, mas independente disso, hoje eu tenho muita pressa, porque Deus falou isso para mim. O meu futuro não é importante, o meu importante é agora. Agora eu estou aqui com você, conectando com o Vilso e vivendo essa experiência com você. Uau. Entendeu? Então, hoje eu estou vivendo dessa forma. Então, era muito difícil eu estar passando por aquele processo sem poder falar para ela. Nossa, porque eu queria poder falar, chorar, ela ia chorar, eu queria chorar com ela, mas eu falei assim, não, por ela estar longe, não poder vir, só quando eu fizer a cirurgia que eu vou falar. E aí eu falei, e a partir disso ela começou a ligar todos os dias, e ela conversava comigo ela sempre ligou, mas todos os dias ela queria falar comigo, como é que a senhora tá. E nesse processo todo só teve uma vez de desespero, porque a quimioterapia, teve algum, né, o lance do cabelo, né, que o cabelo
não sei se foram com 14 dias, exatamente 14 ou 12 dias após a químio, o cabelo começou a cair, né? Você foi lá E aí eu falei assim, mas antes de acontecer eu já fui lá, cortei bem curtinho. Depois eu fiz até um vídeo e postei, né? E fui lá, vamos raspar isso logo. Quando eu passei a mão e saiu aquele chumaço. Então, esse processo para ela, porque eu sou muito vaidosa, nós somos leoninas. É um dia diferente. E esse processo para mim ele foi muito bacana. Tanto é que eu mantenho, né? Eu mantenho eu tenho um propósito, né? Eu falei assim, Senhor, eu não sou cinza. Eu me olhei no espelho e meu cabelo preto e branco assim, eu falei assim, Senhor, não sou cinza. E aí me veio outra coisa que ele falou para mim, e eu preciso de executar isso, meu cabelo só vou deixar ele crescer depois que eu efetuar esse projeto que ele me pediu, né? Então, o sofrimento foi esse, de eu não poder falar com ela desde o início, que eu ia passar por esse processo. Então, quando ela falava de algumas questões de futuro, o meu futuro era o agora. Aí, esse momento que foi... Tem muitos insights, Amélia, realmente falando com você. A gente fala de filhos, e quando a gente não vive uma história, quando a gente não está no lugar do outro, é muito mais fácil a gente, às vezes, tirar algumas conclusões, né? Eu me lembro de uma história que eu estava grávida. Acho que eu estava grávida. Que você chegou no espaço e deveria estar grávida. E falando que tinha pego a Pilar na casa da vovó Ieda. Tava com ela, tal, não sei o quê, e ela tinha ralado o joelho. E você contando, e aquela menina com 11 anos de idade você pegou no colo. Eu me lembro muito perfeitamente que naquele dia eu pensei, gente, que ridículo, pegar uma menina de 11 anos no colo como se fosse um bebê. Meu tem 13, eu só não pego hoje porque eu não aguento mais. Não, e faz sentido, tipo assim, uma mulher de 24 anos, a minha filha que mora lá, a forma de falar, vou tirar um pedacinho do peitinho, parece uma forma de poupar. Hoje, eu tô falando isso com você, por quê? Porque hoje eu vivo isso e eu consigo entender o quanto que é importante a gente poupar ou a forma de falar. Claro. Porque você sabe o relacionamento que você tem com a sua filha, eu sei o relacionamento que eu tenho com o meu filho e por que a gente faz certas coisas. Então, quando eu te perguntei sobre como que foi administrar isso aí, porque como eu conheço, eu fico imaginando realmente essa angústia, até pela questão de aproximação, de liberdade, confiança, né, de confiança que existe, como que deve ter sido isso aí. Ou seja, foi mais um desafio, né? E que foi superado, que bom que foi superado. Eu ia te fazer uma pergunta, não sei se você tem algo a mais para falar, que você já falou uma coisa que eu achei fantástico, quando Deus falou com você, traz para hoje. Traz para hoje, porque a gente não é viver hoje loucamente como se não houvesse amanhã. Não creio que seja isso, assim. Mas eu quero dizer, não é ser irresponsável, é isso que eu quero falar. Mas, assim, como é importante, de repente, o que mudou na Amélia? Se você pudesse esclarecer um pouco mais sobre trás para hoje. O que mudou na Amélia, que a Amélia fazia, que de repente... Não quero falar que você se tornou uma outra pessoa, porque como a gente falou, o nosso passado é que nos trouxe aqui. Tudo que você viveu. Você falou incrivelmente da questão da escolha. Carregar o outro nas costas, foi uma escolha. É algo que hoje você não faria mais? Não sei. Não faço mais por ninguém. Então é isso que eu queria saber. Faço mais por ninguém. O que foi um divisor de águas essa situação para você? Muito. Entendeu? Muito. E como que você definiria isso? Amélia antes e Amélia depois desse desafio vencido, que é mais gostoso de falar, é isso. A Amélia antes, ela sofria muito com a decisão das pessoas, ela se preocupava muito com o que o outro ia pensar dela, ela tinha uma necessidade incrível de reconhecimento. Essa é a Amélia antes. Ela fazia muito mais do que era possível. Eu gosto muito de plantas, né? E com as plantas eu tenho aprendido, eu tenho tirado alguns códigos, né? E o excesso de cuidado mata. Se não mata, ele faz você sofrer muito, o excesso de cuidado. E eu sempre tive, você sabe disso, Sim. Eu sempre tive muito excesso de cuidado com as pessoas. E ao invés das pessoas quererem ficar perto de mim, por eu dar tanto para elas se sentiam... Eu fui ver um vídeo, eu achei fantástico isso. Elas se sentiam em débito comigo. Então, a forma delas superarem isso era elas se afastando. Entendeu? Uau. Que código, né? Faz todo sentido. Entendeu? Então, depois disso, a Amélia tá leve.
entende? São as escolhas, eles precisam de passar por isso. Ela precisa... Gente, ó, eu já vivi isso, vai acontecer isso, mas ela precisa de passar por isso. Essa foi a minha vida. A pessoa precisa de passar por esse processo, entendeu? Então a Amélia hoje ela é leve. Ela fala quando ela é questionada, quando perguntam, quando querem saber, quando quer algum mentoreamento, ela fala, mas ela está reservada, ela está feliz, ela sabe que o outro precisa de crescer, que tem que ser feito da forma que ele se propõe a fazer. Eu preciso... O que é honrar a pessoa? É respeitar as pessoas, a ela ser do jeito que ela é.